Bem-vindos ao mini curso de visualização de dados com Python e, em particular, a nossa última aula do mini curso, né? Eu paro de ter trabalho aqui e fica só por conta de vocês agora, depois desse vídeo, resolverem as listas de exercícios, né? Então, para essa aula especial, já que é encerramento, a gente preparou o seguinte: eu vou apresentar para vocês uma ferramenta interessante para lidar com dados que flutuam muito no tempo. No caso da série da Covid, a gente viu que nos finais de semana as contagens são menores do que no meio de semana, então isso gera uma flutuação grande na série. Como é que a gente resolve isso para analisar tendências? Depois eu vou fazer animações com gráfico e no finalzinho tem um presentinho para vocês. Bem, só de falar de presentinho, eu imagino que vocês já estejam ansiosos para começar a trabalhar. Então vamos lá para as nuvens. Como sempre, a gente começa com o nosso notebook já disponível lá no GitHub. Esse aqui vai ser o Covid-19-2, que é o nosso segundo notebook sobre a Covid. E nós vamos analisar alguns aspectos, então, de séries temporais do número de casos novos da Covid. Vamos começar com isso. Eu vou começar introduzindo o conceito de média móvel, que vocês vão ver que é importante e usado até no mercado financeiro. Então eu carrego as bibliotecas e os pacotes que eu devo, Pandas, Matplotlib, I/O e o RLib. Vou ler os dados do Brasil I/O. Vamos conferir se foi lido corretamente. Então está lá a cidade de São Paulo, no dia 25 de fevereiro, quando foi registrado o primeiro caso, e aqui o estado. Aparentemente o dataframe foi lido corretamente. E nós vamos fazer agora eu quero integrar todos os dados para levar em conta os resultados do Brasil. Como é que eu faço isso de uma maneira fácil? Eu vou pegar todos os estados, todos os dias de todos os estados e vou somar, agrupando por data, eu somo todos os estados e aí vou ter um número de contagens. Se eu somasse toda a planilha, eu teria o dobro do número de contagens, porque as contagens de cada município, né, também entram na conta do estado. Então a gente filtra por estado, soma todos os estados e aí a gente tem um número de casos por data, agrupado por data. Para fazer isso, eu vou fazer de novo, vou pegar o conteúdo da planilha original do meu DF, do meu dataframe, e vou copiar para um novo dataframe chamado Brasil, onde esse dataframe vai conter todos aqueles elementos do dataframe original cujo place type, né, cujo tipo de lugar, é um estado. Para evitar os warnings, que a gente já foi avisado, a gente copia essas linhas para a nova planilha Brasil. Então a planilha Brasil vai ter todos os dias de todos os estados. Para separar os novos casos, o que eu faço? Eu vou agrupar por data só a coluna New Confirmed, né? Só os casos novos, é isso que eu quero, estou interessado em trabalhar. Então vamos lá. Feito isso, eu pego esses novos casos, somo, porque somando em cada grupo de data eu vou ter um número de casos daquele dia e vou fazer um plot de barra de tamanho 20/8. O gráfico é esse, a gente já viu no vídeo passado, as datas estão todas empilhadas aqui, mas isso vocês sabem como consertar, né? Mas o interessante aqui é essa diminuição das curvas no finais de semana. E em particular nesse dia aqui, no dia 19, aparentemente 19 ou 20 de junho, teve uma super contagem com mais de 50 casos. Como é que a gente analisa essas regiões especiais? Se eu quero analisar a tendência disso aqui, a gente está indo para um pico ou não, ou já passamos ou o que for. Aqui fica complicado analisar. Então, para isso que a gente usa a média móvel. Na média móvel eu vou substituir cada altura dessa barra, ou seja, o número de casos, eu vou substituir por uma média feita na vizinhança. Por exemplo, uma janela de tamanho 3 seria o dia corrente, o dia anterior e o dia seguinte. Eu somo o número de casos desses três, divido por 3, é a média naquele espaço de 3 dias, e esse aí será o número de casos do dia do centro. Tá? Essa é a janela mais simples, uma janela de largura 3. O fato de média móvel ser muito utilizado em séries temporais fez com que o Pandas fizesse isso para a gente. É muito fácil fazer uma funçãozinha em Python que pegasse a linha seguinte, a linha anterior e a linha corrente, somasse as três e dividisse por 3 para toda a planilha. Isso com um loopzinho a gente consegue fácil isso, né? Com uma compreensão de listas.
Mas ao invés disso, eu vou pegar o do Pandas, que é um pouco mais geral do que isso, tá? Então eu vou criar um data frame novos casos, média móvel, que é o meu Brasil novos casos, que a gente sabe que é o grupo por data, né? Séries grupo, tá aqui. Somo, agora quando eu somo em cada data eu tenho o número de casos por dia. E aí eu uso essa função aqui, ou esse método rolling, cuja sintaxe é número de dias, largura da janela, aqui no caso 15 dias, centrado, né? Center igual true. 15 dias centrado significa 7 dias depois, 7 dias antes. Feito isso daí, eu somei todos, né? Eu tiro a média para descobrir qual é o meu valor, então, desses novos casos. Feito isso, vamos ver o gráfico. O gráfico agora com média móvel é esse aqui, que você nota, comparando com o anterior, está muito mais suave, né? Não tem aquelas oscilações fortes. Algumas permanecem aqui, 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 né? Essa aqui já está no finalzinho da série. Você pode notar também a série vinha até esse dia e agora veio só até aqui, porque afinal para calcular um ponto eu preciso dos 7 dias depois. Então os dias que estão no final da série e no início não tem os 7 dias antes nem os 7 dias depois. Eles vão ser eliminados e eu vou ter um not a number, né, como resultado para essas médias móveis do início e final da série. Então, esse processo encurta a minha série. Por outro lado, suaviza bastante. Isso é feito numa média grande em 15 dias, e esse é o problema da média móvel, é que dessa média móvel simples. Eu pegando uma janela uniforme de 15 dias, os 7 dias antes e 7 dias depois contam tanto para a média daquele dia do centro, quanto os dias que estão pertinho do centro. Isso é difícil de justificar. Eu gostaria que os dias que estão mais próximos do centro contassem mais para a média do que os dias que estão distantes. Ora, se você quer mais no centro que nas extremidades, isso cheira gaussiana, né? Pois é, existe uma janela no Pandas, né, gaussiana. Então, meu novo data frame, novos casos média móvel, vai ser a mesma coisa. Pego o grupo, somo nas datas, faço a média em 14 dias, centralizo. A janela é gaussiana. Mas o que significa 14 para gaussiana? Não significa muita coisa, a sintaxe é um pouco diferente. Aqui é na hora que eu pegar a média, eu vou dizer que o desvio padrão é 3. Tá? Ou seja, eu vou estar centralizado, o peso maior vai ser naqueles dias, nos 3 dias antes e 3 dias depois, para essa opção minha que eu botei aqui para gaussiana. Tá? Vamos ver como é que fica isso. Então a gente calcula e manda fazer um plot. Agora usando um comando novo, style use ggplot. Então é para usar esse estilo aqui. Ou seja, o default do gráfico vai ser um pouco diferente. Como é que vai ser isso? Olha só, agora está em cor vermelha, um fundo cinza com uma grade branquinha, mais bonitinho. As barras estão em cima da grade, então é mais apresentável. Esse é o novo estilo. Então você nota que eu uso o mesmo comando para fazer o gráfico e na verdade o gráfico é melhor apresentado. Ainda tem o problema dos eixos. Mas vamos analisar essa curva gaussiana agora. Ela também é uma curva suave, não é? Muito bem. E comparado com essa daqui, parece ainda mais suave, né? Se você observar esse platô aqui, mantendo o cursor na mesma posição, ele pegou essa região que tem uma subida, uma descida, e isso foi feito média e virou um platôzinho, né? Então, em termos de tendência, ela parece refletir melhor o que aconteceu aqui, que foi subida, descida e subida, né? Ele diz que aqui, ó, tá mais ou menos, não mudou muita coisa, né? Nem subiu, nem desceu. Aí voltou a subir aqui forte, né? E cai aqui nesses dias, porque esses dias incluem finais de semana, né? Terminam com finais de semana. Então isso é uma outra maneira de fazer média móvel, é uma outra maneira de você estudar as tendências de uma curva e fica a seu cargo decidir qual que você quer. Se prefere a média móvel simples ou prefere a média móvel gaussiana. Essa daqui é mais fácil de justificar porque dá peso para dias que são mais parecidos. Observando agora o que saiu daqui,
a gente nota que essa minha série Novos Casos MM, que é o que eu chamei aqui, Novos Casos Média Móvel, que era a média feita na janela para soma dos grupos por dia. Esses Novos Casos MM, né, é uma série em que eu tenho data como índice e os valores aqui not a number. Esses valores aqui é só porque eu estou plotando o início, estou mostrando os valores do início e do final da série, que é esse aqui e esse aqui, tá? Aqui no meio tem valores, não se preocupa não, tanto que eu plotei aqui, tá? Então tenho aqui 140 dias, né, 147 dias, e esse cara aqui é uma data, mas é mesmo? Vamos ver que tipo que é esse índice. Então eu escolhi um valor qualquer, 3, por exemplo. Ele transformou aquele tipo que era uma data em string. A gente já viu no vídeo passado, e isso não é muito legal, eu gostaria que isso aqui voltasse a ser um date time para facilitar minhas operações com dias, né? Então o que a gente faz? Pega os novos casos, o índice dessa série, converte para uma lista, tá? Isso que eu estou fazendo. Os casos são exatamente os valores dessa série, que é isso aqui. Esse aqui é o índice, esse é o valor. Então eu salvo os valores numa lista casos e na lista datas eu faço uma compreensão que é para cada D que esteja nessa lista de datas que eu acabei de criar, eu vou pegar o tipo datetime, né? Vou tirar o tempo e vou ler no formato ano, hífen, mês e dia, tá? Converte isso aí para data, né? Para conferir se isso aqui funcionou, eu pedi para plotar aqui zipado datas e casos, printando datas e casos, eu tenho aqui que agora o índice é do tipo date, time, date, como a gente quer, tá? E aqui os valores que são os casos. Você pode ver que mais aqui à frente eu tenho essa data, o número de casos foi 1,46, porque é uma média feita em vários casos e assim por diante. Pois bem, então vamos partir agora para animar esse gráfico, deixá-lo ele realmente mais animado. A animação, eu vou colocar aqui toda a célula, o processo para animação e vou descrevendo antes de rodar, ao invés de fazer aos poucos, porque vai ficar mais interessante de explicar. Eu vou ter que importar o módulo, a função FuncAnimation do pacote Matplotlib Animation, tá? E vou importar RC também do Matplot, vou importar esse outro aqui, tá? Eu vou mostrar qual a importância desse RC. Então o que eu vou fazer? Lembra que a gente fez na aula passada PLT subplots para plotar vários gráficos subplots? Aqui eu vou fazer um gráfico só, mas eu estou usando o mesmo comando, tá? Subplots de uma matriz 1 é um elemento de tamanho 14 por 8. Por que eu fiz isso aqui? Fig e axis, isso aqui é uma tupla, né? São valores separados por AX, porque subplot me retorna a figura e o axis, como a gente viu na aula passada. Então retornou Fig e axis, eu posso usar agora os métodos do Matplotlib para os eixos diretamente aqui e para as figuras diretamente aqui. Eu vou dar um PLT close, porque vocês lembram, no caso do Google Colab, quando eu dou esse comando de figuras, ele cria aquele ambiente já com os gráficos. Eu não quero isso, por enquanto. Eu vou fazer uma outra tupla, que é line e nada, que é uma tupla, mas eu quero pegar só o primeiro elemento, que retorna desse tipo de gráfico aqui, ó, plot date. Isso é um gráfico plot, tipo linha, mas que uma das colunas de dados, X ou Y, é uma data. A sintaxe então é essa aqui, X, Y, que são listas vazias, ou seja, eu não estou plotando nada, né? Não estou plotando nada e eu quero que esse nada seja plotado com linhas da cor vermelha. E esse nada tem a largura 3, a linha, né? E digo que, para esse caso plot date, que a coordenada X é uma data, xDate é true. Parece estranho, é porque o AXPlot igual ao subplot retorna uma tupla e eu quero só o line. Então eu começo com um gráfico que está prontinho, mas não tem nada para ser plotado. Qual é a ideia?
Eu quero plotar aquela série temporal dos casos da Covid. Eu vou plotar uma a uma cada barra, isso que eu quero que vá aparecendo ao longo do tempo. Então eu começo com um gráfico vazio, esse é o truque. Como o eixo vai ser fixo, eu já determino aqui, ó, AX, que é meu axis, o limite para Y vai ser de 0 a 40 mil, eu já vi no gráfico anterior, essa é a variação dos números de casos, vai de 0 até 40 mil, né? E o X vai da data 0, que é a primeira data, até a data menos 1, que a gente já viu é a última data. Então os limites são em datas, tá? E eu vou colocar também, a gente viu isso no vídeo passado, eu quero que os ticks maiores, os major ticks, sejam colocados de 14 em 14 dias. Vamos ver os gráficos de 2 em 2 semanas. Eu vou pular essas duas funções e vou direto aqui para onde a gente faz a animação. Então eu vou criar um tipo, um artista anim, da animação, que chama aquela Func Animation. O primeiro argumento é a figura que você vai desenhar. Animate é a função que vai fazer a animação. initFunc é a inicialização do gráfico. Quantos gráficos ou quantos frames eu quero animar. No caso eu vou ter tantos frames, cada data vai ser um frame, porque vai aparecer uma barra a mais. Eu vou botar aqui no intervalo 50 milissegundos entre cada frame, tá? E vou usar o método bleach igual true. Esse bleach igual true, o truque é fazer o seguinte, você tem um frame, que é um gráfico com uma barra. Quando você fizer o gráfico com duas barras, a única coisa que você quer que modifique é a segunda barra. Todo o resto do gráfico, você não precisa mexer com isso. Então é isso que o bleach faz. Coloca entre um frame e outro apenas as diferenças de imagem entre uma e outra, né? É como uma transmissão na TV digital, que às vezes dá algum erro de transmissão, e você vê o erro acontece aonde o jogador está se movimentando no campo de futebol, por exemplo, e a imagem do campo é inalterada, porque ali não teve nenhuma modificação. Então é esse o truque do bleach. Vamos observar as funções. A função init já estava até aqui, né? É só fazer o line, vírgula, porque é uma tupla. Eu poderia aqui, ao invés dessa vírgula, se estiver incomodando muito vocês, pega xplotDate, x vazio, y vazio, colchete 0, ou seja, o primeiro elemento da tupla. Lembra? Para entre botar colchete 0, colchete ou uma vírgula, eu opto por botar a vírgula, tá? E retorna esse elemento, a line, que é uma tupla. O animate tem um argumento i. Esse i vai ser o número do frame que eu estou animando, tá? Então meu x vai ser datas i, ou seja, quando eu estiver animando o frame 100, eu quero ver todos os gráficos até a data 100. A frame 10, todas as datas até a data 10. A mesma coisa para os casos. Por isso que esse i é importante. E aí eu digo para aquele line, né, que é meu objeto, para plotar o gráfico 2D, que os dados deles são exatamente essas listas, ou esses arrays, x e y, que eu acabei de definir aqui. Então no frame 1 vai ter data 0, caso 0, no frame 0 vou ter data 0, caso 0, no frame 1 vou ter data 0 e 1, casos 0 e 1. Datas 0, 1 e 2, casos 0, 1 e 2. E vai aumentando assim cumulativamente, tá? No caso especial do Google Colab, eu preciso de uma linha a mais, por isso que eu preciso do RC, que é isso aqui. O animation, o método de animação, vai ser por HTML5 e vai usar JavaScript, JS e HTML. E aí eu rodo o anim, tá? Então vamos rodar esse grupo de instruções, dá para você depois analisar cada uma delas lentamente. Então vou rodar e já aviso que demora, porque ele tem que montar todos os frames. Apareceu então meu gráfico, como eu disse, vazio de dados, mas todo armado de 0 a 40 mil. E da primeira data até a última data, e com uma barrinha aqui de progresso, e alguns botõezinhos. As opções ONCE uma vez, Loop e Reflect.
Vamos rodar para ver o que que dá. Vamos rodar uma vez. Play. Surpreendentemente, aí tem a construção do número de casos da Covid, com intervalo entre frame e outro de 50 milissegundos, que é esse cara aqui. Se você acha que isso aí está muito lento, você pode diminuir para 5. E vamos rodar novamente. De novo tem o gráfico, rodando mais uma vez, agora com 5 ao invés de 50. Aí você vê o gráfico aparecendo rapidamente. Dependendo do tempo que você tem para apresentar e do impacto que você tem para apresentar e comentar os resultados, você pode escolher aqui então 50 ou 5, você controla no intervalo qual é a duração de toda a animação. Agora você pode estar perguntando, legal essa animação, e como é que eu faço para salvar esse videozinho aqui? É isso que a gente vai fazer agora. Para fazer isso, vem alguns truques. Para quem está acostumado com Linux vai ser mais fácil. A primeira coisa que a gente vai fazer é instalar o pacote FFmpeg. Porque o que o Matplotlib faz é uma sucessão de frames, como eu falei. Então são várias figuras e eu quero que essas figuras sejam juntadas, né, para que faça uma animação. Então vamos lá, comando. Então começa com exclamação, apt-get update e apt-get install ffmpeg. Vamos instalar então o ffmpeg lá no ambiente do Google. Queria tanto que a velocidade fosse aqui em casa fosse essa, né? Então o cara está lá, baixou todos os pacotes e instalou o ffmpeg. Como é que eu faço agora, novamente, para poder salvar esse gráfico como um vídeo? Aqui eu fiz uma coisinha a mais para vocês. Ó. Eu criei um outro objeto anotação, que é um texto que está escrito na coordenada da 10ª data, na altura 35.000, e está escrito nada, vazio. Mas é um nada grande, porque tem um font size igual a 30. Para que eu fiz isso? Olha só, no meu Animate, além de eu animar o datas e casos, né, como a gente fez na célula anterior, e fazer como um gráfico de barras agora, eu vou fazer uma anotação, eu vou botar o texto, o número de casos que tem naquele dia, tá? Mas só vou fazer isso para aqueles dias em que não tem um not a number, aonde eu tenho números de verdade. Como é que eu checo se o valor é um not a number ou não? Tem no NumPy o objeto not a number, que você pode perguntar se casos de i é not a number. Mas uma maneira mais elegante, mais pythônica de fazer isso é: pergunta se casos de i é diferente de casos de i. Espera aí, cara. Casos de i é igual a casos de i. Não. É igual se casos de i for um número, né? Agora, se não for um número, ele não necessariamente é igual a ele. Porque você não pode fazer subtração para descobrir, né, quem ele é. Pois é, então é isso que a gente faz. Então aqui, pergunta se casos não é igual a casos. Se ele não for igual, é sinal que aquilo é um not a number. Aí o que eu faço? Eu digo, né, meu YP, que é onde eu vou colocar a anotação, né, eu seto o texto para vazio. Não escrevo nada se for um not a number. Mas se for, eu digo que esse cara é igual ao número de casos daquela data, casos i, e coloco isso dentro do meu setText, igual faço com setData, né, aqui pelo bar, e coloco lá a informação do número de casos. Você pode notar também, outra diferença é que o line aqui não tem vírgula. É pelo seguinte, é que agora eu vou fazer um bar, e se você olhar na documentação, o axplot retorna uma tupla. O axbar retorna um número, que é um container. Pô, cara, mas como é que eu vou saber isso sem ler a documentação? O que foi que eu fiz? Eu botei vírgula e deu erro dizendo que só retornou um valor e ali estava esperando 2. Aí eu fui lá ler o axbar, entendi e coloquei aqui. Então tá certinho. Então a gente funciona com erros. Feito isso, não muda nada aqui, tá? Só vou aumentar um pouquinho o intervalo. Agora o RC Animation, além de ter o JavaScript para funcionar no HTML, eu vou dizer que o meu FFmpeg que eu acabei de instalar está nesse caminho aqui.
/userbin/ffmpeg, como costuma estar no Linux, né? Aí eu rodo meu anin. Rodo meu anin. Lembra, quando a gente queria salvar uma figura no Plotlib, a gente usava savefig. Aqui é um anin save, save porque é esse objeto aqui, anin. Se eu trocar o nome aqui, eu vou ter que trocar aqui também. Salva o arquivo movemp4 usando o writer. Quem é o writer? É o ffmpeg writer e vai salvar meu vídeo a 20 frames por segundo. Tá? Vai salvar isso aqui. Para garantir que ele vai salvar, eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui não tem nada no meu diretório a não ser o sample data, lembra? Naquela seção. Então vamos agora rodar. Eu não vou ver a animação porque agora ele vai salvar. Então rodo, demora, já volto. Então, processado o gráfico. Eu posso checar se meu move MP4 está lá. Está aqui o arquivo MP4. Então o arquivo está aqui. Se eu quiser baixar esse gráfico, baixar esse vídeo, eu posso baixar, né? Lembra, fazendo o download do arquivo. Agora eu vou mostrar, como eu prometi para vocês, eu teria terminado o curso com essa animação, mas tem um bônusinho, né? Vou fazer uma operação aqui, né, que é juntar data frames. Então isso é presente do Tadeu para vocês. Então vamos lá, monto meu Google Drive, montei G Drive, vou para o meu diretório dos notebooks, do Collabs, né? Lá eu tenho um arquivo município CSV, leio o município CSV, vamos ver o que tem lá. É um arquivo do IBGE, onde eu tenho o nome de todos os municípios do Brasil, a latitude, a longitude e um código, código IBGE, que identifica unicamente cada município do Brasil. Se você olhar a planilha que eu li do Brasil.io, que era o DataFrame, aqui ó, cidade, código do IBGE, que também é um número, embora aqui esteja inteiro e aqui esteja real. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar esses dados dessa planilha de latitude e longitude, colocar nesse data frame aqui, desse data frame para esse, e tentar identificar no mapa XY, essas seriam as coordenadas, aonde é cada cidade, tá? As cidades de interesse. Legal, vamos tentar fazer isso num gráfico XY. Então como é que eu faço? Vamos lá. Eu vou começar escolhendo um critério para fazer meu gráfico, porque isso aqui pode ser mudado. Então eu vou fazer o gráfico e análise das últimas, né, taxa de morte. Ou morte é esse death rate. Aqui significa o seguinte: quantos dos contaminados morreram, tá? Então vamos ver quais são as cidades no Brasil que tem maior taxa de morte, tá? Então meus casos estudados vão ser aqueles em que são as cidades, né? O place type é city, né? E a última data é essa aqui, 18/7, que é o último dia que eu peguei para ver os dados, tá? Então eu vou pegar eu vou ver quais são as cidades que no dia 18/7 tiveram as maiores taxas de morte. Isso que eu quero fazer. Então copio para não dar o warning. Vou ordenar esses casos estudados. De novo, vamos ver. Ordenei o sort value segundo esse critério, né? Ascend false, quer dizer, então vai ser do maior para o menor, né? E já altera diretamente na planilha. Então, se eu pedir para ver os 100 primeiros casos, são essas cidades aqui, ó, Arapeí, Rochedo de Minas, Ouro Verde de Minas, tadinho do Otaviano, que é mineiro, né? E aí a gente vai ver aqui a taxa de morte, ó. 1. Todo mundo que teve morreu. Assustador, né? Assustador mais ou menos, porque aqui o número de casos mortos foi 1, o número de casos confirmados foi 1 também, né? Então quer dizer, alguém que teve Covid e morreu. Como provavelmente só fizeram o teste em quem morreu, a taxa dá alta. Então o que a gente deveria fazer aqui? Pegar, por exemplo, filtrar para que um número de casos seja maior que um dado número. Mas isso eu fiz no vídeo passado, vocês sabem como fazer, e vão fazer isso na lista de exercícios, né?
Mas eu não vou fazer aqui, que eu quero mostrar só o método. Vamos ver esses casos estudados. Então, as colunas que nós temos é a planilha original, CIT da IBGE, data, semana epidemiológica e todos os outros dados da Covid. Eu vou limpar aqui, só para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Eu vou pegar a cidade, o código do IBGE, a população estimada, qual é o estado e o critério, quer dizer, aquilo que eu estou analisando, que é a taxa de morte. E faço novamente um copy. Tá? Se quiser examinar quem é essa planilha, se deu tudo certo, tá lá, ó, a cidade, o código do IBGE, a população e o death rate. Está aqui como eu queria. Se eu pegar agora a planilha de municípios, só para lembrar também, ela é assim. Ó. Então aqui é City IBGE Code, e aqui é código IBGE. Eu quero juntar essa planilha com essa, mas quando um valor daqui coincidir com algum valor de cá, ele coloque a latitude e a longitude aqui ao longo dessa planilha. Parece complicado fazer, né? Quer dizer, para cada um desses eu tenho que pegar esse índice, procurar na planilha toda onde está, aonde estiver eu vou lá e adiciono latitude e longitude. Tá? A gente faz isso em pandas com um comando. Merge, que é misturar. Então vou pegar agora casos novos por município, vai ser o merge dos casos estudados, esse que eu peguei aqui, limpos porque eu peguei só as colunas de interesse, e do município eu quero apenas o código IBGE, a latitude e longitude. Não precisa do nome, que o nome vai estar aqui. O código eu preciso porque é esse que eu vou usar para comparar. Então peguei casos estudados limpos, código IBGE, latitude e longitude. À esquerda, que é do casos estudados limpo, eu vou usar left on. On é aonde eu vou fazer, qual a coluna e critério para fazer o merge. Eu vou usar na esquerda, que é o primeiro, o City IBGE Code, porque aqui se chama City IBGE Code. No da direita eu vou chamar código IBGE, que é esse cara aqui. Então eu fiz, esse é left, porque foi o primeiro, mais a esquerda, esse é o segundo, mais a direita. Na esquerda é o City IBGE Code e na direita é o Code IBGE. Vamos ver como é que fica a nossa nova planilha. City IBGE e funcionou aqui, ó. IBGE Code, código IBGE, latitude e longitude. Você vê que mesmo sendo real aqui e aqui inteiro, ele fez direitinho a equivalência. Então viu, com uma linha eu misturei duas planilhas segundo uma coluna em comum que eles tinham. Vamos tirar esse código IBGE que eu não preciso mais. Como é que eu faço isso? Drop, né? A coluna que eu quero, e eixo 1 porque é a coluna. Né? Vamos ver se funciona? Funcionou, assumiu o código IBGE. Na verdade esse código não fez nada, ele só devolveu uma planilha assim. Para fazer de verdade eu coloco in place igual true. Agora sim alterou o caso município. Tá? Vou fazer um scatter plot desses gráficos. Né? Então o que eu vou ter? Olha só. A coordenada x é a longitude de cada um dos 100 municípios. A coordenada y é a latitude. Tá? E o tamanho de cada plot vai ser exatamente a taxa de morte, que é o critério, multiplicado por 300. Por quê? Porque a taxa de morte varia de um número muito pequeno a 1. Tá? E eu fiz aqui também esse set aspect 1 é para que a variação em latitude tenha a mesma dimensão da variação em longitude. Então o aspect ratio, né, é igual a 1, ou seja, o tamanho em x é igual ao tamanho em y. Tá? As distâncias em x são iguais às distâncias em y. Aqui seria um mapa do Brasil com essas cidades. Aí eu botei um outro parâmetro aqui, que é legal. Que é alfa igual a meio. Tá? Alfa igual a meio é que desenha a bolinha, mas com a transparência a meio. Para que eu faço isso? Quando tiver muitos pontos um em cima do outro, como a transparência é meio, um somado com o outro vai dar 1. Né? E aí eu consigo ver nas cores mais fortes as regiões aonde que estão mais afetadas.
Olhando isso aqui, não tem cara de mapa do Brasil, né? Ou com boa vontade, isso seria o Rio Grande do Sul, Pernambuco, Amapá. Mas é muito boa vontade. O que eu vou fazer? Eu peguei uma imagem aqui, mapa do Brasil, né? Eu peguei o mapa do Brasil com as divisões e cortei nas extremidades. Então, com isso é uma imagem. Eu leio no Matplotlib essa imagem. Vou pedir para mostrar essa imagem, image, né, que eu li, e que ela se estenda desde a longitude mínima à longitude máxima e da latitude mínima da latitude máxima dos casos que eu estudei. Então vai pegar os pontos. Não vai dar muito certo porque a latitude mínima da minha série não é a latitude mínima do Brasil. Não precisa ser o Arroio Chuí, necessariamente. Nem o ponto mais alto do Amapá, ou João Pessoa aqui, ou outro aqui, né? Mas vai ficar mais ou menos encaixado. Vamos ver esse gráfico, só para ajudar a gente a identificar. Então, como eu disse aqui, ó, a mínima latitude é essa, deveria ter dado essa daqui, porque eu forcei a barra para esse aqui ser a menor. Mas dá para entender que a região sul e sudeste aqui está bem ferrada nessa taxa de morte, alguns valores em Pernambuco e um aqui mais para a região norte. Muito legal, fizemos um gráfico com explicação aqui de áreas mais críticas, mas você vai dizer o seguinte, não estou pagando esse curso para fazer um gráfico tão feio quanto esse. Então vamos lá, bônus para vocês, para quem conseguiu ficar acordado até agora. Import Folium, meu mapa vai ser um mapa do Folium, cuja localização é essa aqui, ó, latitude e longitude, que eu botei do centro do Brasil. Começa com zoom igual a 4. Aí eu vou pegar as latitudes e as longitudes e vou fazer um for para cada latitude e longitude. Nessas listas, eu vou colocar uma marca no mapa, no meu Folium, marca, com as coordenadas latitude e longitude, e vou adicionar o mapa. Mapa é esse cara aqui, ó. E finalmente eu mostro o mapa, estilo Google Maps. Surpreendentemente, está aqui o mapa do Brasil, com as cidades, né, com marcas nas cidades. Então você pode identificar, por exemplo, essa cidade aqui que está com death rate alto. Será que é São Luís do Maranhão? Ó, não é porque São Luís fica aqui na ilha, é essa cidadezinha aqui. Como é que eu sei quem ela é? Aumenta o zoom, é Cajapió. Pô, esse pior não é à toa. Em Minas Gerais, o que está acontecendo aqui? Ó, pertinho do Rio, né? Aqui outra. Arapeí, perto de Bananal, também está com uma taxa de morte razoável e é pertinho da gente. Perto de Juiz de Fora, algumas cidades. Então você consegue reconhecer aqui, simplesmente dando zoom com o mouse, aonde está cada uma das cidades. Mas eu queria fazer igual, sou exigente pra caramba, queria fazer igual aquele outro gráfico, substituir essas marquinhas por círculos, né, cujo tamanho seja proporcional à taxa de morte. Para fazer isso é tão fácil quanto esse mapa, olha só, com 4 linhas, faço o mapa de novo. Agora eu coloco latitude, longitude e o raio vai ser a latitude, a longitude e os critérios, aquele valor de critério que é o valor da taxa de morte. Aqui eu não multiplico por 300, como eu fiz no outro, né? Eu vou pegar o raio e vou multiplicar por 10, porque esse raio aqui, no caso do Folium, ele já bota por quilômetro, tá? Então uma unidade aqui seria já 10 quilômetros. Então vamos ver como é que fica esse mapa. Então o número é muito menor, não é 300, é 10. E aqui eu tenho os círculos, né? Direitinho com as cidades com as maiores taxas de morte. Como a gente viu lá, ó, Arapeí, tadinho, é taxa de morte 1. O cara que foi registrado como Covid morreu. Os outros são menores do que 1. Né? Esses caras aqui praticamente é um caso só. Então agora a gente tem um gráfico Profissa, são dos mais bonitos que a gente fez aí no mini curso. Então está na hora da gente encerrar, mostrando quem que a gente viu hoje.
médias móveis para suavizar séries temporais. Dá para ganhar dinheiro com isso no mercado financeiro. Alguém tinha me perguntado como usar essas séries no mercado financeiro. Está aí uma grandeza, é essa, a média móvel. A segunda, a gente partiu para animações, fez animações em gráficos que podem enriquecer para mostrar tipo um eixo a mais que a evolução temporal do gráfico. E mais do que isso, eu mostrei para vocês também como é que a gente pode plotar gráficos com a latitude e longitude em mapas reais, certo? Essas não são as melhores bibliotecas, a Folio não é a melhor biblioteca para fazer gráficos em mapas, mas é uma que faz gráfico bonito e muito rápido. Com pouco tempo que eu tinha, era isso que dava para fazer. Tá ok? Então, muito obrigado pela atenção e tá na hora de vocês irem para a lista. A gente se vê depois pessoalmente, quem sabe.